Nós estamos numa minissérie de pregações. Nós concluímos o capítulo 2 de Gênesis, não é? Então, antes de partirmos para o capítulo 3, para a cobra falante, né, para a tentação, nós estamos numa pequena minissérie sobre o lugar das crianças na igreja. Vamos fazer a leitura? Salmo 100, faço a leitura do verso 1, os irmãos continuam. A minha versão é um pouco diferente, mas fala o seguinte: fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras, ou todos os moradores da terra. Entrai com suas portas com ação de graças, e do seu lado um hino de louvor. Rendei graças entre dele, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Glória a Deus para a leitura desse salmo, né? Maravilhoso. Irmãos, nós estamos trazendo uma série sobre o lugar das crianças no culto público, né? Nossos filhos já estão de férias, nossas filhas já estão em casa, e eu aproveitei essa oportunidade para a gente falar sobre o local da criança no culto público, e de forma especial para a nossa igreja, que nós temos um pano de fundo, né? Para tratar sobre esse assunto. Os irmãos sabem que, assim como a maioria das igrejas, alguns anos atrás, nosso costume na nossa congregação é que durante o culto público, no momento da pregação, as crianças eram retiradas para a salinha. Depois da pandemia, nós tratamos por meio de uma sessão, e aí, por duas razões, uma pragmática na época, né, e uma bíblica, uma teológica, nós decidimos como igreja a manter nossas crianças no culto público. E então, essa série que nós estamos dando é uma série que visa fundamentar essa decisão da igreja, né? Que visa fortalecer a nossa decisão, para que a gente possa ter um amparo bíblico para aquilo que nós estamos, para aquilo que nós decidimos como igreja. Na nossa doutrina anterior, nós olhamos para a Bíblia, em primeiro lugar, para procurar nas escrituras, nos cultos do Velho Testamento e no Novo Testamento, sobre o que a Bíblia fala quanto à participação das crianças, e nós vimos que, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, as crianças fazem parte do culto público. Então, no Velho Testamento, desde as crianças que mamam, até os adolescentes, até os mais velhos, são convocados por Deus a cultuá-lo durante todo o momento do culto. No Novo Testamento, nós vimos, tanto no ministério de Cristo, quando, por exemplo, ele trazia os bebês para serem abençoados, ou então quando as crianças estavam ali perto na hora da pregação, e também nas cartas de Paulo, quando Paulo se dirige diretamente aos filhos, esperando, claro, que os filhos estivessem no culto, né? Quando ele se dirigia. Então, nós vimos que, biblicamente falando, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o exemplo bíblico é que as crianças participem do culto público, tá? Nós também falamos sobre o contexto histórico, como é que as salinhas surgiram dentro da história da igreja. Nós vimos que, tanto na Bíblia, quanto na história da igreja, durante mais de 1.800 anos, as crianças sempre cultivaram o costume de cultuar a Deus junto com seus pais. As salinhas foram introduzidas no século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, né, onde eles desenvolveram essa ideia pela influência da escola bíblica, que é um ótimo método de ensino para a criança. A igreja foi influenciada, então, pela escola bíblica, a introduzir o mesmo método dentro do culto público, e também pelas ciências sociais, né, onde ensinavam a pedagogia infantil, a melhor forma da criança aprender alguma coisa. E então a igreja foi influenciada tanto pela escola bíblica, quanto pelas ciências sociais, e aí as salinhas foram introduzidas, tá? Então, a grande questão que nós temos diante de nós é quais são as razões bíblicas que nós temos para ir na contramão da maioria das igrejas, né? Por que durante séculos a igreja manteve as crianças no culto público, e por que somente agora as salinhas foram introduzidas, e como é que a igreja deve reagir a isso? Até agora, nós falamos apenas de exemplos bíblicos, tá? Se fosse decidir a questão diante dos exemplos da Bíblia, a questão estava decidida. Porque quando você olha para a Bíblia, não existia salinhas. As crianças estão lá, no Velho, no Novo Testamento. Mas hoje nós não vamos falar só de exemplos bíblicos. Hoje nós não vamos falar apenas de um modelo bíblico. Hoje nós vamos falar de
mandamentos bíblicos, tá? Então, diferente do que nós falamos na última doutrina, que foi apenas um exemplo no Velho e Novo Testamento, hoje não. A partir de hoje e nas próximas 2 outras doutrinas, nós vamos encontrar princípios bíblicos que exigem a participação da criança no culto. E hoje nós vamos falar então sobre as crianças e o culto, a natureza do culto, por que o culto é importante e o que é que Deus espera então sobre a maneira de nós cultuarmos a Ele, tá? Então hoje nós vamos falar apenas sobre as crianças e o culto. Para introduzir o assunto, os irmãos sabem que o culto que nós realizamos a Deus, desse lado da eternidade, é o momento mais importante da igreja. O momento mais importante da igreja, desse lado da eternidade, é quando o povo de Deus se reúne para cultuá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, tá? Agora, de certa medida, quando você se converte, toda a sua vida é um culto a Deus. Não é isso que Paulo diz? Que nós somos chamados a oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a nossa vida inteira é um culto dedicado a Deus. Mas também, Deus faz uma separação entre a nossa vida como um culto e o culto público. Então, Deus quer ser adorado na sua vida, quer, mas Deus também quer ser adorado com o povo de Deus reunido, no culto público. Então tem coisas que você faz na sua vida e na igreja que glorifica a Deus. Por exemplo, você lê a Bíblia em casa e lê a Bíblia na igreja, amém. Você canta em casa e canta na igreja, amém. Agora, há coisas que você pode fazer em casa para a glória de Deus que você não pode fazer no culto. Por exemplo, você pode lavar louça para a glória de Deus em casa? Claro que pode. Agora você pode lavar louça agora na hora do culto? Não, isso é desonrar a Deus. Agora tem coisas que você faz em casa que não pode fazer no culto, mas tem coisas que você faz no culto que não pode fazer em casa. Por exemplo, você não pode tomar Santa Ceia sozinho em casa. Isso seria uma profanação da cerimônia da Santa Ceia, do sacramento. Você também não pode se batizar sozinho em casa, Deus não permite. Então, ainda que a sua vida seja um culto, existem coisas que Deus deixa você fazer para a glória dele na sua vida, que não pode ser feito no culto. E existem coisas no culto que Deus exige que você não pode fazer lá fora. Por quê? Porque quem institui o culto público é o próprio Deus. Então o culto não pode ser realizado de acordo com a minha vontade, não pode ser realizado de acordo com o que eu acho melhor, precisa ser realizado de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Então, quando se trata de culto público, nós fazemos no culto aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus estabelece. É assim que a igreja caminha para a glória de Deus. E isso é muito importante. Por exemplo, quando você fala de culto na Bíblia, você tem que oferecer a Deus um culto em sua inteireza, tá? Sempre quando você vê Deus chamando o povo para o culto, esse culto que Deus está chamando precisa ser oferecido a Deus em sua inteireza. Por exemplo, nós não podemos omitir parte do culto. Se Deus ordena que o culto tenha louvor, pregação, oração, o culto tem que ter louvor, oração e pregação. E nós não podemos omitir essas partes. Por exemplo, quando nós chegamos atrasados por pura negligência e nós perdemos a oração inicial, o momento que o povo se reúne para convocar Deus na sua presença, quando você chega atrasado por desleixo, você já não está oferecendo um culto inteiro para Deus. Quando você sai antes do culto terminar, quando você não espera a pregação terminar, não espera a oração terminar, quando você já sai, você também já não está oferecendo um culto inteiro. Quando a Bíblia chama de culto, Deus ele exige de você um culto inteiro, um culto completo. Por quê? Porque é assim que ele é glorificado. Existe urgência? É claro que existe. No Novo Testamento, o culto foi interrompido quando o jovem caiu da janela no meio do culto. E aí Paulo parou a pregação, a igreja parou, Paulo foi socorrer o rapaz. Depois que socorreu, Paulo voltou para o culto e o culto se estendeu até meia-noite e ninguém foi embora. Então o culto, ele é exigido de Deus para ser dado em sua inteireza, por completo. Não sou eu quem escolhe as partes que eu vou dar, não sou eu que meço o tamanho do culto. O culto é dado e ordenado pelo próprio Deus, tá? Então, quando nós pensamos, por exemplo, eu não preciso chegar cedo porque não sou eu que vou dirigir. Eu não preciso ficar até o final porque não sou eu que estou pregando. Eu não preciso chegar na hora do louvor porque não sou eu quem vou guiar o louvor. Quando você pensa dessa forma, você não está pensando em culto. Você está pensando em assistir um culto.
Aí você assiste o culto, você assiste o que a igreja está fazendo. Agora, quando nós pensamos em prestar um culto, aí é diferente. Eu quero chegar na igreja para que na oração inicial eu ore junto com o povo de Deus. Eu quero cantar na hora do louvor. Eu quero ouvir a pregação. Eu vou estar lá na oração final. Por quê? Porque eu estou participando do culto. O meu culto é dado a Deus junto com a igreja. Eu vou estar lá para poder orar com o povo. Eu vou estar lá para ouvir a pregação. A pregação é hora de escutar, de ouvir, de prestar atenção na palavra de Deus. Eu estou lá para cantar, para louvar. Por quê? Porque é Deus que exige isso de mim. É um privilégio que eu tenho como parte do corpo de Cristo. Então o culto, ele é sempre visto na Bíblia como uma inteireza. E o que isso tem a ver com as crianças? Porque por 3 razões, graças à natureza do culto, as crianças são chamadas por Deus a participar desse momento. Se o culto é a ordem de Deus, é instituído por Deus, e ele tem que ser dado em sua inteireza, então, por 3 razões, nós cremos que as crianças devem fazer parte do culto público. Agora não é mais um exemplo bíblico, tá? Agora a gente vai partir para princípios que a Bíblia coloca, tá? Primeiro princípio, por que as crianças precisam participar do culto? É que o culto, ele é uma convocação a todas as pessoas. Salmo 100, verso de número 1 novamente. A minha versão fala sobre fazer um barulho alegre, né? Mas a versão mais conhecida fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, quem? Todos os moradores da terra. O culto em sua inteireza é ordenado por Deus para que todos os homens o adorem. Deus convoca a humanidade a adorá-lo. Deus convoca todos os homens a participar do culto. A ordem de Deus é para que o homem possa render glória ao seu nome. Primeiro, porque ele é criador. Ele criou o homem. Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser glorificado. Segundo, porque o homem, como criatura de Deus, ele deve prestar adoração ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala que Deus está convocando todos os moradores da terra, Deus está incluindo não só a igreja. Sabe quem que Deus está incluindo também? Os ímpios. Deus ordena que os ímpios o adorem. Deus ordena que os ímpios participem do culto. Deus espera que os ímpios participem do culto. Se você abrir a Bíblia, não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 14, versos 24 e 25, Paulo vai dizer: quando o incrédulo entrar no meio de vocês, e o coração dele foi exposto pela palavra, ele vai dizer: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Ou seja, venham incrédulos, venham cultuar, venham para que Deus se revele a você. Deus chama não somente o seu povo, não somente a sua igreja, mas Deus chama até os ímpios para prestar culto. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos os homens o adorem, é que as terras, os moradores o celebrem. Deus vai receber a adoração do ímpio? Não vai. Não vai. Por quê? Porque é um ímpio. A lavoura do ímpio também é pecado, ainda mais a sua adoração. Ele rejeitou a adoração de Caim, mas isso não diz que eles estão liberados para excluir Deus de sua vida. Não estão. Eles deveriam se arrepender para cultuar a Deus. O fato deles não serem cristãos não significa que eles estão livres para pecar. Não. Quando Deus julgá-los no dia do juízo, você vai achar que Deus vai trazer mandamentos diferentes do que trouxe para o seu povo? Você é crente, então eu vou te julgar. Foi para a igreja? Você é ímpio, vou te julgar. Não precisava ir para a igreja, né? Então eu vou te julgar de acordo com outra lei. Não. A lei que vale para crente, vale para ímpio. O Deus que vai nos julgar, vai usar o mesmo livro da lei para julgar os ímpios. O Deus que convoca o seu povo para vir para a igreja, ele vai dizer: vocês estiveram lá, é o meu povo. É o mesmo Deus que vai dizer para os ímpios: eu chamei vocês, a sabedoria gritou nas ruas, a sabedoria gritou nas calçadas, nas praças, e vocês não vieram. Então, a convocação para o culto é uma convocação a todos, seja cristão ou não. Por quê? Porque o nosso Deus é digno de ser adorado. Ele criou todas as pessoas, e ele exige adoração por parte do homem e por parte das crianças. Abra aí Salmo 148. Ainda nos cânticos de adoração de culto, Salmo 148. Alguém pode fazer a leitura do verso 11 ao 13. 148, 11 ao 13. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, velhos e crianças, rapazes e moças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e
e a sua majestade está acima da terra e do céu. Olha isso, Deus convoca quem? Todos, soberanos da terra, os pobres, os jovens, os velhos, as crianças. Crianças, vocês são chamadas por Deus para adorá-lo. O Papai do Céu quer que você o adore, que você venha para o culto, que você o louve. Ele está esperando vocês. Ah, mas as crianças não entendem. Os bebezinhos que levaram até Jesus também não entendiam. Não sabiam que o Deus encarnado tomou eles nos braços. Mas ainda assim, o que Cristo disse? Deixem, venham, tragam para mim as criancinhas e não a impeçam de vir até mim. O Papai do Céu quer vocês no culto. Ele deseja que vocês estejam aqui para louvá-lo. Assim como os mais velhos que estão aqui, assim como os pais, os mais novos. Todos nós somos chamados por esse Deus a participar de um culto que é congregacional. A característica do culto a Deus não é como a característica do culto dos pagãos, onde só homens podem participar, né? A maçonaria, onde só mulheres, em algumas religiões pagãs, podiam participar. Não, o nosso Deus, Ele chama você, seu filho, sua tia, seu primo, Ele chama sua família, para que vocês entrem na adoração ao Senhor. Entrai diante dEle com cânticos, com salmos. O Deus que criou os céus e a terra também criou você. E Ele chama você a juntar a sua voz com o papai, com a mamãe, com a igreja, para louvar a Ele. E quanto mais variado é o povo de Deus, mais glória Deus tem. É por isso que o Salmo 87 fala o seguinte: Deus ama mais as portas de Sião do que as habitações de Jacó. Ou seja, Deus ele tem mais prazer num culto público do que num culto doméstico. Por quê? Porque quanto mais público é a adoração, mais ele é digno de glória. Até os ímpios sabem disso. Lembra quando o rei Assuero chamou Ramã? Ramã, é isso? Falou o seguinte para Ramã: Ramã, o que o rei deve fazer com um homem que ele quer prestigiar? Aí Ramã respondeu: veste ele com a roupa real, coloque ele em cima de um cavalo real e proclame diante de todo o povo que assim o rei faz com o homem que é digno. Por que Ramã fez isso? Porque ele sabia que quanto mais público é a adoração, mais aquele homem é exaltado. Deus é assim: quanto mais público é o culto, mais Deus é glorificado. Deus é exaltado nesse número de pessoas? É. Agora imagina essa igreja lotada. Deus é extraordinariamente glorificado. Imagine um ponto extraordinariamente maior, um templo maior, com o povo de Deus reunido. Isso é extraordinário. Agora imagine a visão de João. Vi povos de toda raça, tribo, língua, povo e nação. E todos eles juntos, reunidos, cantavam o quê? Glória ao nome do Senhor. Quanto mais pública é a adoração, mais exaltado Deus é. Quanto mais há rosto aqui de velho, de homem, de mulher, de adolescente, de criança, mais ele é glorificado. É por isso que ele chama todos a participar. Até as crianças que mamam. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo número 2. Joel, capítulo 2, agora o verso de número 16. Reúna o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no meio, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Olha isso, aqui ele está convocando para uma reunião solene, uma assembleia solene. Quem é que tem que participar? Todos. Reúna, santifica a congregação. Quem é a congregação? Os mais velhos até as crianças que mamam. Não foi o que Jesus falou? Quando as crianças estavam cantando, dizendo que ele era o rei Davi, o filho de Davi, e os fariseus mandaram as crianças se calarem. O que foi que Jesus falou? Vocês não leram nas escrituras, Salmo de número 8, que é das crianças que mamam que nasce o perfeito louvor. Deus tem prazer no balbuciar dos nossos filhos, assim como tem prazer no cantar dos adultos, porque o nosso Deus tem prazer em ser glorificado publicamente. Então Deus não chama só pais e mães e adultos, Deus chama toda a nossa família para cultuá-lo diante dele. Ah, irmão, mas nós estamos falando de salinha. Mas lembra o que foi que eu falei? Quando a Bíblia fala de culto, ela fala da inteireza do culto. Ela não diz que esse culto que ele está chamando é até a metade do culto e depois nós podemos dispensar as crianças. Não. O culto que ele está falando é um culto completo. Até diante da leitura da lei, como nós vimos em Deuteronômio 31. Até diante de um pacto sendo assinado por pessoas que não conhecem perfeitamente todos os mandamentos. Como a Bíblia vai dizer que algumas crianças não entendiam, mas estavam lá com os pais.
Por quê? Porque a vontade de Deus é que as crianças estejam reunidos com seus pais na adoração. Isso glorifica mais ao Senhor. Irmãos, outra coisa, no culto, Deus se propõe a se manifestar mais gloriosamente no culto. Deus tem prazer de se manifestar mais gloriosamente, mais eficazmente no culto. É por isso que o culto é o ápice daquilo que nós fazíamos desse lado da eternidade. Deus prometeu que quando o seu povo se reúne para adorar, Ele estaria presente. Ele estaria abençoando a congregação. Apenas um exemplo, vá para Êxodo capítulo 20. Lembrando que é um estudo, por isso eu acho que quanto mais nós lemos versículos bíblicos sobre esse assunto, mais a nossa consciência é parafusada nessas verdades, né? Êxodo 20, algum irmão pode fazer a leitura do verso 24. Êxodo 20, verso de número 24. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. E todo lugar onde eu quiser celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Viu esse verso final? A promessa de Deus para o seu povo. Em todo lugar que o meu povo se reunir para celebrar o meu nome, eu virei até eles e os abençoarei. O culto público não é como um evento qualquer da nossa vida. Deus se comprometeu com o seu povo a estar aqui, a falar com o seu povo, a estar presente na hora do louvor, a estar reunido com sua igreja. Até mesmo em casos de disciplina, onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele estará lá. Foi a promessa que Deus deu para o seu povo. Então, nesse momento de culto público, é o momento onde Deus mais se manifesta ao seu povo. E é o momento onde nós deveríamos trazer os nossos filhos para participarem dessa manifestação. Irmãos, a razão de Deus permitir incrédulos no culto é porque por meio do culto Deus edifica os santos e converte os perdidos. No culto, Deus santifica o seu povo e Deus converte os ímpios. Os nossos filhos, quando eles nascem na igreja, eles não estão nascidos dentro da aliança. Eles não fazem parte da aliança de Deus, como se fossem crentes também. Igual no Velho Testamento, né? Filho de Israel, israelita, estava dentro da aliança. Na nova aliança, a conversão precede a entrada na aliança. Em outras palavras, nós somos crentes, mas os nossos filhos ainda não se converteram. O melhor lugar para poder trazê-los para a conversão, para que Deus comece a trabalhar no seu coração, a falar a sua consciência, é no culto. É o melhor lugar para trazer Deus. Eu acho que atualmente nós fazemos o contrário do que era feito na história da igreja. Atualmente nós argumentamos muito, dizendo, sabe o quê? Que o fato de nossas crianças serem pequenas não dá para elas se converterem por meio do entendimento da pregação. Nós falamos muito isso. Isso não era ensinado na história da igreja. Pelo contrário, na história da igreja, os puritanos principalmente, eles diziam que o Deus que exige a participação de todos, Ele vai agir de acordo com sua vontade sobre todos. É claro, o recém-nascido não entende o evangelho, mas também não vai entender nada que é ensinado na salinha, nem no culto infantil. Mas se ele vai ter entendimento dentro de um culto solene, se Deus exige a participação deles, Deus vai lidar com eles do jeito dele. E veja por que eu estou falando isso. Olha, eu não sei se eu coloquei aqui, pronto, coloquei. Houve 2 puritanos, Cotton Mather e James Janeway. Eles lançaram um livro sobre sinais para as crianças, onde eles trazem em centenas de páginas evidências de conversões de criança dentro da igreja. Você encontra eles contando a história de crianças de 3 anos se convertendo, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Thomas Goodwin, que era um grande puritano, para quem já deve ter ouvido falar algo sobre ele, ele disse que quando ele tinha 6 anos, ele tinha tão vívidas impressões do Espírito Santo, que chorava por seu pecado, ele via lampejos de alegria quando pensava nas coisas de Deus. Quando ele tinha 6 anos. Thomas Goodwin foi um grande homem de Deus. Eles eram ensinados o oposto, que Deus trabalha no coração das crianças. Josias começou a reformar o templo. Deus começou a usar Josias. Josias tinha 8 anos de idade. Há relatos de crianças com 4 anos de idade, de 5 anos de idade, relatos mesmo.
mas parece que nós não temos a mesma experiência, porque não esperamos por elas. Nós não esperamos por elas. É aqueles exemplos que eu dei na outra doutrina, de pregações de Charles Spurgeon, do Martin Lloyd Jones, todos os outros, que enquanto eles pregavam, as crianças traziam os próprios pais para a igreja, influenciadas pela pregação do ministro, pela pregação da palavra. Então, os nossos filhos, se eles vão se converter no seio da igreja. E sabe qual foi o instrumento que Deus utilizou para a conversão? A pregação. A pregação. Deus pode salvar de outras formas? Pode sim. Mas o meio que Ele escolheu para trabalhar com mais eficácia, segundo a sua boa vontade, é por meio da pregação. 1 Coríntios 1:21, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha o que o John Bunyan escreveu. Você também deve se esforçar para levar os seus filhos ao culto público, a fim de que Deus converta as suas almas. Ana levou Samuel a Siló, para que ele permanecesse com Deus para sempre. De fato, uma alma realmente alcançada se esforçará para levar não apenas a sua família, mas uma cidade inteira a Jesus Cristo. Lembrando aqui da mulher samaritana, né? Mas o exemplo que ele dá de Ana é verídico. Ana esperou apenas Samuel desmamar e levou ele para o templo, para que ele pudesse ser cuidado. Claro, no templo, uma velha aliança poderia ser o melhor argumento para dizer que não vale para hoje, mas é o oposto. Se na velha aliança, onde a pregação não era clara, onde as coisas não eram tão claras quanto é hoje, Deus ainda trabalhou no coração do pequeno Samuel, quanto mais hoje, onde o Espírito é derramado na igreja, e pela pregação Deus prometeu agir no coração dos nossos filhos. Então Deus vai salvar os nossos filhos segundo a sua boa vontade. E veja, pais, esse mandamento que o John Bunyan está comentando aqui é direcionado a vocês. Vocês devem trazer os seus filhos para o culto público, empenhando-se para que Deus os converta, para que Deus os salve, se eles ainda não forem convertidos, ou esperando-se que eles amadureçam nos caminhos do Senhor, e pelos frutos são evidenciados como convertidos. Os pais devem fazer isso. Por quê? Porque Deus deu autoridade para vocês, mas eu vou falar disso melhor daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, o culto que Deus proclama na sua palavra exige a participação das crianças. Deus deseja que todos venham e celebrem o seu santo nome. E Deus não dispensa nem as crianças que mamam. Por quê? Porque quanto mais público é o culto, mais glória Deus recebe. Assim como foi lindo para João ver diferentes pessoas louvando a Deus em Apocalipse, é lindo ver uma igreja reunida com suas famílias completas, louvando o Senhor. Mas existe uma segunda razão. Primeiro, o culto é uma convocação a todos, inclusive as crianças. Deus cita elas por classificação, né? Mas em segundo lugar, o princípio regulador do culto implica a presença das crianças no culto. O que é o princípio regulador do culto? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas como eu disse, é bom a gente ter um fundamento mais firme do que nós acreditamos. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 12, verso de número 32, e aqui nós vamos ter uma ideia do que é o princípio regulador do culto. Deuteronômio capítulo 12 é um capítulo que fala sobre culto. No verso 32, Deus encerra um princípio que é muito importante. Deuteronômio 12, verso de número 32. Quem achou esse princípio, pode ler. Tudo que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuem nada. Olha isso. Como é que é o culto? Pelo princípio regulador. Só pode ter no culto público aquilo que Deus ordena. Tudo que eu ordeno, observarás. Agora, não acrescentarás e nem diminuirás. Ou seja, no culto não é permitido nós colocar elementos que Deus não ordenou, quando é um culto público. E também não é permitido subtrair elementos que Deus ordenou. Tá? Nós temos um exemplo muito claro, quando Davi vai trazer a arca, e a Bíblia diz que Davi não trouxe a arca como Deus ordenou. Em vez de Davi trazer por meio dos levitas, Davi quis trazer uma inovação, né? Ele colocou os carros de boi, e aí colocou a arca em cima. Quando a arca foi levada, os bois tropeçaram. Quando a arca ia cair no chão, um homem foi segurar a arca. O que aconteceu? Foi fulminado. Por que ele foi fulminado? Porque ele não poderia levar a arca, não poderia pegar na arca, só os sacerdotes. Mas Deus não fala isso.
A gente sabe disso pelo contexto. Mas sabe o que Deus fala? Davi não me buscou como eu ordenei. No culto só pode ter aquilo que Deus ordena. A pergunta não é, a Bíblia proíbe, irmão Felipe? Essa não é a pergunta. A pergunta é, Deus ordena no culto? É por isso que um culto reformado não tem, por exemplo, coreografia. Por quê? Porque Deus não ordenou coreografia no culto público. Teatro, Deus não ordenou o teatro. Quando nós acrescentamos elementos que Deus não ordenou, elementos que Ele ordenou, o espaço diminui. Diminui o tempo dos louvores que Deus mandou para botar a coreografia que Deus não mandou. Diminui o tempo da pregação que Deus mandou para colocar o teatro que Deus não mandou. Então, no culto público, só é permitido aquilo que Deus ordena. Eu poderia citar vários outros textos, mas a ideia não é essa. A ideia é o seguinte: se no culto nós temos que adorar a Deus de acordo com os elementos que Ele colocou, aí entra o problema da salinha. Por quê? Porque a salinha, ela quebra o princípio regulador do culto. Por quê? Porque no momento da pregação, que talvez é o ápice do culto público, quem foi que ordenou a pregação? Deus. No momento em que a igreja se prepara para a pregação que Deus ordenou, as salinhas tiram as crianças do momento da pregação. Subtrai do culto das crianças a pregação. Subtrai do momento das crianças aquilo que Deus ordenou. E isso quebra o princípio regulador do culto. Por quê? Porque Deus ordenou que todos no culto cantassem, todos orassem e todos ouvissem a palavra. Lembra de Deuteronômio 31? Quando a palavra foi lida, quem foi que Deus chamou? Homens, mulheres e crianças. Ou seja, não pode subtrair do culto. Quando nós tiramos nossos filhos da pregação, nós estamos tirando a pregação dos nossos filhos. Estamos subtraindo deles aquilo que Deus ordenou que não subtraísse. E Deus ligou o princípio regulador aos nossos filhos. Olha, Êxodo capítulo 20, Deus fala sobre nossos filhos e esse princípio regulador no segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, verso de número 4. O verso de número 4 ao 6. Quem achou pode ler. Não façam para você embaixo da estrutura nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas e prostituem por elas. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos da terra, terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço-me misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, quando Deus citou os 10 mandamentos, o povo de Israel estava reunido no monte. Inclusive as crianças também estavam lá. E veja, eles ouviram os 10 mandamentos sendo citados. Tanto é que quando terminou os 10 mandamentos, o povo pediu para Moisés, para Deus parar de falar com o povo. Porque havia trovões, né? Havia aquele momento escuro, aquele negócio assombroso. E Deus falou de uma forma audível, a ponto de botar medo em todos. Então as crianças ouviram esse mandamento. Esse mandamento que indica o princípio regulador do culto, Deus está dizendo para o povo de Israel não adorar a Ele como os gentios adoram, fazendo imagens de escultura, como os gentios faziam. Por quê? Porque quem tem que dizer quem deve ser adorado e como é o próprio Deus. Nós não podemos adorar a Deus como os outros lá fora. Nós temos que adorar a Deus como Deus ordena. Não farás para ti imagem de escultura. Não me adore como os outros adoram. Agora, Deus dá uma nota para os pais e para os filhos. Primeiro é uma nota negativa. Ele diz, os pais, no verso de número 5, eu sou um Deus ciumento, ou seja, um Deus zeloso, ou seja, um Deus que cuida do culto, um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, os pais que não me adoram como eu ordeno, e que ensinam seus filhos a me adorarem de forma que eu não ordeno, meu juízo vai vir sobre os dois. Tanto os pais que adoram a Deus de forma idólatra, mas aos filhos. Por quê? Porque quando os pais adoram de forma errada, ensina quem a adorar de forma errada? Os filhos. Não é que Deus vai julgar os filhos pelo pecado dos pais, não é. A ideia é que quando os pais ensinam a adoração de forma errada, os filhos vão aprender pela imitação. E quando os filhos repetem os erros dos pais, Deus trará juízo tanto a um quanto a outro. Deus está dizendo, olha, ensina de forma correta aos seus filhos, porque eu sou ciumento. Se vocês me adorarem de forma errada, da forma que eu não ordenei, eu vou agir tanto nos pais,
quanto nos filhos, se os filhos mantiverem a mesma idolatria. Mas também há um mandamento de graça, no verso de número 6, quando ele diz: e mostro misericórdia a milhares de geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O oposto também é verdade. Se vocês guardarem os meus mandamentos da maneira como eu ordenei, aí eu demonstro a minha misericórdia a vocês e também aos seus filhos, se eles aprenderem a caminhar de acordo com o ensino de vocês. Por isso, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, não se desviará dela. Uma experiência pessoal para vocês. A gente não percebe o malefício que é a salinha. Eu digo não nós, que a gente já não tem esse costume, mas eu cresci em igreja que tem salinha, e eu lembro do malefício. Porque preste atenção, quando nós estamos ensinando as crianças que na hora da pregação é a hora que elas saem, como se a pregação não fosse para elas, o que nós estamos acostumando nossos filhos, na idade de aprendizado deles, é que a pregação não é para eles. Eles são retirados da pregação, são levados para outro lugar. Há salinhas por aí que é ensinado um ensino realmente mais bíblico. Há outras que não, né? Há outras que tem televisão, tem brinquedo e por aí vai. Independente da idade da criança, não é nem para criança mesmo não. Estou falando de crianças mais velhas, não tem a diversão. Mas veja, o que nós estamos ensinando é o seguinte: na hora da pregação, agora não é para você. Agora você vai para outro lugar. E aí sabe o que a gente quer depois? Que quando eles cresçam, aí a gente diga, agora é a hora da pregação. Aí você vem. Eles não vão se acostumar com isso. Eu digo por experiência própria. Quando eu fui proibido de ir para a salinha, porque eu era mais velho, aí é que eu não queria ir mais para a igreja, era de jeito nenhum. Porque para mim a pregação não é para mim. Era o momento mais chato do culto. Era o momento mais tedioso, porque não é para mim. Eu não entendi por que eu não posso mais ir para a salinha. Agora é grande. Aproveitava qualquer desculpa para ir beber água, para rodar na salinha. E aí as professoras me tiravam da salinha. Por quê? Porque eu aprendi errado. Eu aprendi que a pregação não é para mim. E aí depois que eu aprendi que a pregação não é para mim, aí agora querem me ensinar a ficar na pregação, não faz sentido. Nós ensinamos nossos filhos a não prestar atenção, para depois querer ensiná-los a prestar atenção. E aí não funciona. Comecei a dar trabalho, meu irmão mais velho começou a dar trabalho mais ainda, e aí eu me lembro que o pai fez uma coisa: olha, vocês vão para o culto, eu quero vocês no culto. E a gente já não queria ir para o culto, porque não era mais parte de salinha, então perdeu a graça a igreja para nós, né? Aí a gente estava lá na avó, né? E ele disse para a gente ir para casa para poder ir para o culto. A nossa avó aqui no Alto Novo, e a nossa casa era lá no Alto do Cristo, se eu não me engano, era lá para da Culá, né? E aí chegou quase na hora do culto, a gente, vamos pro culto, né? O pai mandou, é o jeito, vamos ir. E a gente foi. No meio do caminho a gente teve uma ideia. É isso a gente dizer que a gente ficou doente, aconteceu um problema e não deu para ir pro culto. Aí o meu irmão mais velho, vai funcionar, bora, né? A gente já estava quase no caminho lá, chegando. Não, vamos voltar para a avó, vamos dizer que a gente está doente. Beleza, voltamos. Quando a gente chegou na avó, a avó falou: meu pai, por que vocês voltaram? O pai de vocês acabou de sair daqui feliz porque vocês iam pro culto. Aí pronto. Perna para que te quero, voltamos correndo para casa. Resultado da história: uma pisa muito bem dada, saiu sangue para aprender a me desobedecer pai e mãe. E aí, depois dessa história, o pastor ficou sabendo, chegou para o meu pai, e aí o conselho que ele deu é o seguinte: olha, se seu filho não quer ir para a igreja, Deus não quer seu filho lá, obrigado. Deus não quer seu filho obrigado. E aí, foi a desculpa perfeita para o meu irmão se desviar da igreja. Mas o pastor disse que eu não posso ser obrigado, então eu não vou para a igreja de forma obrigada. E aí ele se afastou da igreja. Isso não é um conselho bíblico. Deus não quer realmente ninguém obrigado, é claro. Mas Deus ordena que todos venham para o culto. E se você é um filho que mora com seus pais, o seu pai tem autoridade para mandá-lo para a igreja. Do mesmo jeito que tem autoridade para mandar para a escola. Ah, não quero ir para a escola não, vai. Mas eu não vou de jeito nenhum, vai apanhar se eu for para a escola. Mas para a igreja a gente abre mão. Ah, não quer ir, Deus não quer ninguém, obrigado. Espera aí. Os mandamentos de Deus são exigência aos pais no cuidado dos filhos. Ele tem que obedecer você. Quando o seu filho não lhe obedece para ir para a igreja, ele está pecando, não é só contra você. Quem foi que mandou ele obedecer você? Foi o Papai do Céu. Foi Deus. Quando ele lhe desobedece, ele está desobedecendo a Deus. E quando você deixa ele desobedecer a Deus, aí a disciplina é da parte do Senhor, né? Os filhos que desobedecem pai e mãe, vocês já viram o que a Bíblia fala sobre vocês? Por isso, honre seu pai e sua mãe, para que te vá bem e que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Entre pecar e ir obrigado e pecar ficando em casa, melhor pecar e ir obrigado.
do jeito que eu fui. Pecado e não obrigado. Mas é o Senhor, por meio da sua graça, chega os momentos que Ele fala de acordo com a sua própria vontade. Mas a questão é, a autoridade está na mão dos pais. Deus ordenou que vocês trouxessem os filhos para a igreja e eles têm que obedecer a você. E essa história de desobrigar não pode valer. Talvez alguém diga, mas você está falando isso porque você não é pai, não é? Quando você tiver um filho adolescente, aí você vai mudar de história. Mas aí, se você quiser, eu lhe dou um livro de uns 10 pastores que são pais de 10 crianças e eles vão lhe ensinar a mesma coisa. O meu papel não é inventar doutrina. Meu papel é estudar a Bíblia, ver o que homens melhores do que eu, mais inteligentes que eu, mais piedosos que eu ensinam e eu replicar para os irmãos. E isso é bíblico. Deus ordena que nossos filhos estejam na igreja. E nós devemos ensiná-los do jeito correto, a como cultuar a Deus. Por isso que crianças que são acostumadas a estar dentro da igreja, no momento da pregação, numa igreja, por exemplo, que não tem salinha, não sente falta de salinha. Claro que aquelas que já tiveram as 2 experiências vão ter. Mas uma que nunca teve essa experiência não vai sentir falta, porque vai se acostumar. E existe uma razão para isso, nós vamos ver depois nas outras doutrinas. Hoje nós estamos falando só sobre culto. Então o princípio regulador do culto diz que o culto em sua inteireza seja dado por Deus, para todos. Quando nós tiramos as crianças do culto, nós estamos ensinando elas a não prestarem ouvidos àquilo que Deus ordenou, que é a pregação da sua palavra. Lembrando, culto público não é a gente que diz como tem que ser, é Deus quem diz que tem que ser. É Ele que ordena, é Ele que convoca as crianças a participarem. Isso é uma experiência própria, né? Para a gente terminar então, já que nós estamos aí em Êxodo 20, agora alguém pode fazer a leitura, deixa eu ver aqui, versos número 8 ao 12. 8 ao 12. Êxodo 20, agora verso 8 ao 12, eu vou dar a última razão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Irmãos, o 4º mandamento, que ele fala sobre guardar o dia do Senhor, que no Velho Testamento era o dia de sábado, o dia de sábado não era só um dia de mero descanso, era um dia santificado, ou seja, separado do uso comum para o uso exclusivo de Deus. Por isso que era o dia de culto. Quando é que tinha um culto público no Velho Testamento? Era no sábado, era o dia santificado para Deus. No Novo Testamento, João fala do dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor, não é mais o sábado. Agora é quando? Primeiro dia da semana, o domingo. Domingo, o nome domingo significa dia do Senhor. Que é marcado pelo quê? Pelo culto. A igreja se reuniu para cultuar no dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia de culto, era o dia de pregação, era o dia de adoração. Agora perceba que o 4º mandamento, ele é dirigido especialmente para o pai. O 5º é para o filho, mas o 4º é para o pai. Como é que ele coloca aí no verso de número 10? O 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus, nele não farás obra alguma. Aí ele vai dizer, nem tu quem? Nem teu filho. Ele está falando de alguém que tem filho. Ele está falando para os pais. Nem tua filha, nem teus servos, nem tuas servas. Ele está se dirigindo ao cabeça da família. Ele está dizendo, olha, você é o responsável, não só de cultuar, você é o responsável de guiar a sua família em adoração a Deus. O que Josué disse? Se vocês quiserem abandonar a Deus, servir os deuses de outras regiões, amém. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra servir ali é culto, né? Cultuaremos ao Senhor. A palavra culto significa serviço. Ou seja, os pais são os responsáveis para que os filhos participem do culto no dia do Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 118, ele retrata muito bem essa ênfase, né? Ele fala o seguinte: o mandamento de guardar o dia do Senhor, ou domingo, é especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas a fazer com que seja observado por todos os que estão sob os seus cuidados. Então os pais são responsáveis para que os filhos cultuem a Deus no dia do Senhor. Então veja, a salinha, ela não só, de certa forma, quebra o 2º mandamento,
que é o princípio regulador do culto, onde Deus exige que a adoração seja completa, do jeito que Ele estabeleceu, sem tirar nem pôr, mas também quebra o quarto mandamento. Quando, em vez dos pais guardarem, ensinarem os filhos a cultuar a Deus, os pais liberam os filhos, ou as igrejas, né? Tem igreja por aí que não é o pai. Então, eu ouvi um relato de uma igreja aí, que a mãe chegou com as crianças, e aí o diácono da igreja chegou aí. A nossa igreja, a salinha das crianças é desde o começo da igreja, não é só na hora da pregação não. Então seus filhos podem ir para lá. Aí ela respondeu, não, mas eu prefiro que eles fiquem comigo na hora do culto. Aí o diácono insistiu, não, mas a gente não vai poder deixar seus filhos aqui, porque é a forma da nossa igreja ser. Ela, não, mas não tem como ele ficar comigo só nessa vez, tal, ela sendo visitante? Ele, não, infelizmente a gente não vai poder. Aí ela foi convidada a se retirar da igreja. Acredita nisso? Porque segundo ele as crianças iriam atrapalhar e não era a política da igreja deles. Isso é um exemplo absurdo. Mas o que eles estão ensinando, infelizmente, é errado. Porque os pais são responsáveis. Irmãos, eu sei o peso do que eu estou falando. Eu tenho um filho pequeno. Nós vamos falar sobre crianças pequenas lá na frente. Eu sei. Eles são inquietos. Eles são difíceis de entreter. Mas aí depende de como nós estamos entretendo. Não é fácil. Mas a questão é se é bíblico. Quando você tira a responsabilidade de cuidar do seu filho na igreja para colocar para outra pessoa cuidar, você está tirando ou deixando de exercer a liderança que Deus exige de você. Eu falo como um pai de família, como uma mãe, né? Porque Deus espera que nós possamos criar nossos filhos do nosso lado. Então, um texto sobre isso em Isaías, capítulo 60, se eu não me engano, onde ele fala da Nova Jerusalém, fala do reinado do Messias, e ele vai dizer que as nossas crianças do nosso lado aprenderão a glorificar o Messias. E aí ele fala, né? As crianças do nosso lado. Dando a entender que as crianças têm que estar aqui, ó, do nosso lado, tá? Por quê? Porque a natureza do culto exige isso, tá? Então por que é bíblico a gente manter essa decisão? É bíblico por essas três razões em relação ao culto. Primeiro, porque Deus deseja que o culto seja uma convocação a todos, até para incrédulos, até para filhos que não são cristãos. Segundo, Deus deseja que o culto seja realizado do jeito que Ele ordena, em tudo. A gente não pode tirar parte do culto das nossas crianças. Não pode deixar eles louvando, orando, e na hora da pregação tirar a pregação deles. Não podemos fazer isso. Porque nós vamos ensiná-lo a não cultuar Deus do jeito certo. Em terceiro lugar, porque nós somos responsáveis por ensinar nossos filhos a cultuarem Deus. Isso não é responsabilidade da tia da salinha, né? Isso é uma responsabilidade nossa. Então, por causa da natureza do culto, é importante a igreja manter na sua convicção bíblica que nós temos uma decisão correta diante de nós. É difícil, né? Não é fácil, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil na história da igreja. Não é fácil agora, imagina na época da lei, né? Que não tinha banco, não tinha ventilador. Neemias 8 vai dizer que o povo ficava em pé do alvorecer do dia até meio-dia escutando a lei. E aí não era fácil de jeito nenhum, né? Mas Deus deseja, irmãos, que nós possamos cultuá-lo em família, tá? E é isso, que Deus possa nos abençoar até essa visão para a glória dele. Nas outras doutrinas nós vamos falar também de forma mais prática. Algum irmão quer comentar algo que tem a ver com esse assunto? Lembrando que a parte prática eu vou deixar para falar depois. E, irmão Felipe, assim, com relação a nós, né, cara, nós somos um testemunho disso também, né? Eu e a minha irmã, nós nos convertemos, eu ia fazer 10 anos, viram saindo, e as crianças daquela época eram mais crianças que as crianças de hoje, né? Com certeza. E aí a gente era de uma igreja pentecostal que não tinha classe, né? E aí a gente já foi pro culto direto, ficava ouvindo o culto inteiro, a pregação mesmo com as dificuldades e tudo mais. Né? Mas a gente estava lá e a gente não sentia falta de classe. E a pregação alcançou o nosso coração, onde nós, por conta própria, claro, pela série pessoa, eu digo assim, né? Não foi pai nem mãe, porque nós fomos só como as primeiras a nos converter na nossa família, alcançado pela mensagem do pregador. Quando terminou o culto, nós fomos procurar para dizer que a gente queria receber Jesus, né? Então, Olha aí, uma decisão consciente com menos de 11 anos, 10 anos. E quem é mais velho da Batista aqui, né, que a gente era de lá, os irmãos lembram da Jéssica, né? A Jéssica foi uma menina que ela nasceu para glorificar o Senhor. Ela morava em frente, foi sozinha para a igreja, a família dela nem gostava que ela fosse. Ia todos os cultos, não faltava. Com menos de 10 anos, a Jéssica já era uma crente exemplar para nós e ela faleceu. Mas foi salva, né? Então, a gente realmente, esses pensamentos sutis que a gente usa para justificar, retirar as crianças da pregação, realmente não tem embasamento bíblico, acho que tem outras explicações humanas, né?
E a escola bíblica, deixa claro que a escola bíblica dominical, como você deve fazer, Isso. Escola bíblica, gente, ó, escola bíblica não é culto, conferência não é culto, o que mais? Palestra não é culto. Culto é o que nós realizamos no domingo, né? Culto público, na quarta-feira. Mas conferência, isso não é culto. Ah, tem salinha na conferência. Não tem problema, o objetivo da conferência não é um culto público, não é a mesma coisa, tá? São elementos, são questões diferentes. A mesma coisa na escola bíblica. Escola bíblica é algo extraordinário, excelente. E com as ciências sociais facilitou ainda mais. Mas escola bíblica não é culto, é totalmente diferente, é totalmente distinto. Eu lembro que na época da nossa sessão, né, eu dei até um exemplo, a gente tinha muitas crianças aqui, maioria descrentes, porque elas não tinham esse hábito de entendimento de tudo. Elas vinham para a classe pequena. E quando elas alcançavam certa idade, simplesmente deixavam de vir para os cultos, porque tinham que ficar na pregação. Nós temos inúmeros exemplos, né? É isso mesmo. No Filipe tem igreja mais abastada, né? Mais rica, tem até um berçário, né? Sim. Um berçário lá. Né? É uma escola, gente. Está super confortável com a faculdade e tudo, né? As crianças não incomodam a hora da pregação do pai, eles fazem contato, né? Levar as crianças lá e tudo. Isso, nós vamos falar sobre essas questões práticas, né? Principalmente questões de criança pequena, que é mais dificultoso, né? Em contrapartida também, tem muitas igrejas, né? Que tem por ali, também a falta de indisciplina, né? As crianças no meio da calçada correndo, tem que buscar pegar as crianças, entendeu? E aquela desordem toda, entendeu? E não consegue, né? Vamos falar sobre isso também. Que são as consequências de deixar as crianças na igreja, né? A gente vai lidar com essas consequências também. Agora eu deveria só te contar outra coisa, né? Que eu já vi sair nas redes sociais essas discussões, né? Nada contra a igreja que faz, ela quer fazer. Agora ela vai galgar um caminho mais longe do que Deus. É mais difícil. Não tem problema a igreja fazer agora. Tem esse lado. Isso, não existe um culto perfeito. Quer dizer que o culto, então, daquela igreja não vai ser recebido. Assim, né? Não, vai ser recebido por Deus. Por quê? Porque nenhuma igreja dá um culto perfeito. Nem a gente que tem as crianças aqui na hora da pregação, nosso culto não é perfeito. Em algum momento a gente dá uma vacilada, dá uma errada. Seja quem está aqui, seja quem está aí. Não existe culto perfeito, né? Então, graças a Deus, a gente é recebido por Cristo. Então, essa não é a questão. Então Deus não vai receber? Não, aí é outra. Não é essa a questão. Porque não existe culto perfeito, né? Amém? Vamos orar então? Para a gente concluir. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus. Oramos para que o Senhor nos auxilie a amadurecer cada vez mais nessas verdades. São verdades, Senhor Deus, importantes porque são colocadas por Ti para nós. Nos ensina, Pai, nos ajuda a submeter nosso coração, nosso conforto, nossa vontade ao Senhor, Pai. Nos ajuda também, Senhor Deus, a lidar com as consequências de seguir o Senhor, Pai, de acordo com a Tua boa vontade, Pai. Te pedimos para que nós possamos Te seguir pela Bíblia, não pelo nosso conforto, não pelo aquilo que vai nos deixar melhor, mas nos ajuda a seguir o velho caminho dificultoso, mas que é fiel, que é firme, que glorifica o Teu nome. Abençoa nossos filhos, Pai, que eles possam crescer, Senhor Deus, no entendimento da Tua palavra. Trata com aqueles que o Senhor mesmo trouxe para a igreja. Trata com eles de forma como o Senhor quiser, ensinando, Senhor Deus, a estarem no culto desde a mais tenridade. Nos dá sabedoria, Pai, aos pais. Temos tantas dificuldades, Senhor Deus, esse assunto tão escasso dificulta ainda mais o nosso desejo de ser fiel. Mas nos ajuda, Senhor Deus, pela instrução, que pela Tua providência o Senhor possa colocar elas em nossas mãos, para que, instruídos melhor pelo Senhor, através de homens piedosos, nós possamos, Senhor Deus, seguir o caminho firme para a Tua glória. Senhor, com o Teu povo, com os pais, que muitas vezes perdem a paciência, porque nós somos difíceis realmente, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a saber lidar com tudo isso para a Tua glória. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos.